Fala, galera do YouTube, beleza? Aqui vai ser Minecraft. Isso aqui não é Minecraft, não. Outro episódio, o primeiro, a gente foi lá, sofreu muito para coisas mais atuais também. Quem não conhece isso e aí tava achando a ovelha pra mim quebrar. Aí deu uma ensinando, achou. Aí foi de boa. Então vamos andando aqui na casa. Ver se a gente acha alguma coisa. Eu queria ficar nessa a biblioteca, pode utilizar o espaço, fazer pesquisa, é bom que se eu achar fé, agora, são 4.800 exemplares. Se eu achar, né? São 6.000 exemplares. Isso é eu considerado. não sei que... É que você nem sabe, mas... Vamos aqui. Tá, ovelha, Isso aqui a gente faz por opção, né? Pelo Departamento de Estado. Depois disso, é um processo de seleção, um processo de seleção, vai desde aqui, com outros testes variados. Você falou que existe uma indicação para isso. Segundo o critério os manuais, eles identificam pessoas que têm um potencial de liderança e que se destacam dentro da sua profissão. Então, esse seria o critério inicial para que você se candidate a concorrer uma vaga. O que não é fácil, porque a vaga para alunos internacionais é disputada entre 150 países. Então, além dos 150 países distribuídos nas 80 diversas filiais, você tem que ser escolhido do seu país e o seu país foi escolhido para o curso para essa pesquisa. Desde 1985, eu acredito que tem 100 pessoas. Está por isso que o Estado de São Paulo aqui. Mas você vai tomar, né? Você toma vacina, né? Mas tem hora, vai tomar banho agora. Primeiramente, o conceito de law enforcement. Lá a gente percebe que existe law enforcement, que é um termo amplo, que quer dizer todo aquele agente que tem carregado de segurança. Um agente da FBI e também um agente de fiscalização de trânsito. Hoje não vou pôr colchão no chão, não. Empenhados com o mesmo objetivo. Vou sim. Lá eles têm milhares de agências de polícia, de departamento de polícia, elas trabalham integradas e trabalham muito bem. Por um motivo ou por outro, uma outra instituição tenta se sobrepor na outra e tenta, acaba havendo uma competição que para mim vai virar a teoria da falha institucional. Só lá atrás, aí já faz uma coisa. Na sua opinião, qual é o principal ingrediente que falta para essa nossa polícia, para essa nossa Deixa eu tirar isso aqui. Tira. Diferente, não dá pra gente importar lá para fazer uma comparação de culturas diferentes, paralelas diferentes, investimentos diferentes. Mas eu não vejo grande diferença do policial americano e do policial brasileiro. Eu acho que o policial brasileiro faz com muito menos recursos e com muito menos reconhecimento. Quando você fala de armas, por exemplo, não necessariamente armas ou recursos de tecnologia, inclusive recursos investigativos ou até o recurso do tempo, a quantidade de crimes que eles têm para investigar. É muito bonito que ela passa 10 anos depois, a polícia esclarece o caso, 10 anos que está arquivado, por isso que é podcast. Aqui é assaltado um restaurante ou foi cometido um roubo em qualquer estabelecimento na madrugada, na manhã seguinte, já está sendo cobrado. Até agora a polícia não prendeu ninguém.
Então são dois pesos e duas medidas. Então não dá para a gente traçar um paradoxo entre as duas sociedades. Bom, você foi chefe do DENAC e já participou de várias sessões da Frente Parlamentar Mista de Combate ao TRAC na Câmara Federal. O tráfico já abarca todas as classes sociais, doutor, e sobre as idades, o que é isso? Um pouquinho desse lado que a maioria não conhece. Infelizmente, a dinâmica do tráfico e consumo de droga é muito perversa. A nossa situação geopolítica não nos favorece. A gente tem muito a organizar a fronteira oeste do nosso país, dizendo que a droga chega aos grandes centros porque não há fiscalização adequada. Mas, na verdade, geograficamente, nós fazemos fronteiras com 10 países diferentes. 3 deles são tidos como os maiores produtores de cocaína da América Latina. Fica muito difícil cercear a entrada de droga no nosso país. Os Estados Unidos, que já deflagrou a chamada guerra ao tráfico de drogas há mais de 50 anos, os Estados Unidos só tem dois vizinhos. O Canadá, que é um vizinho tranquilo, e o México, que tem alguns problemas com drogas sintéticas que são notórios e conhecidos por todo mundo. E assim mesmo, os Estados Unidos é o maior consumidor de drogas do mundo. Então imagina para o Brasil, que nós temos 16 mil quilômetros de fronteira, grande quantidade de fronteira seca, que vizinho, e 10 países, 3 deles nessa condição. Então isso é muito difícil. Então eu acho que o trabalho tem que ser feito na prevenção e na restrição. Tem que lembrar, a lei nossa lei de combate às drogas, ela fala que não existe preponderância. Algo que prenda a dedo aqui